que bem observava a lei de Moisés. Os fariseus não se misturavam com ninguém e julgavam-se quase que santos. Mais tarde eu lhes contarei o que Jesus pensava deles. Entenderam? Sim, senhora, respondemos. É quando chegam os homens trazendo deitado numa cama um paralítico. E queriam levá-lo para dentro da casa para pô-lo diante de Jesus. Mas não conseguiam porque o povo atravancava as portas e as janelas. O que fizeram então? Subiram ao telhado da casa, içaram o paralítico lá para cima, descobriram um pedaço do telhado e pelo buraco, com umas cordas, desceram o paralítico em frente de Jesus. Que corajosos! Exclamou a Joaninha. Sim, não só foram corajosos como demonstraram muita fé em Jesus. Quando ele viu diante de si aqueles homens com o paralítico, cheios de fé, disse: Homem, os teus pecados te são perdoados. Porém os escribas e os fariseus não gostaram daquilo. E se puseram a murmurar, dizendo que só Deus é que tem o poder de perdoar pecados, e outras coisas mais contra Jesus. Que gente! Em vez de ficarem contentes, exclamou a Cecília. Pois é. Jesus reprovou-os dizendo: O que vocês estão aí falando? Para mim tanto faz dizer que os pecados lhes são perdoados, como que se levante e ande. Querem ver? E voltando-se para o paralítico, ordenou-lhe: A ti te digo, levante-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O paralítico pulou da cama, pegou-a de um lado os homens que o tinham trazido do outro e foram para casa agradecendo a Deus. E os escribas e os fariseus, Dona Lina? Perguntou Roberto. Ficaram boquiabertos, mas não tiveram outro remédio senão agradecer a Deus e exclamar: Hoje vimos prodígios. Bateram 8 horas. Dona Lina mandou-nos para casa. 18. A vocação de Levi. Quase que cheguei tarde à casa de Dona Lina. Aconteceu que tive de fazer um serviço para mamãe, o que me atrasou. Dona Lina me disse: Íamos começar justo agora. Julguei que você não viria hoje. Desculpei-me e ela continuou. Um dia Jesus saiu e passou em frente da casa onde se pagavam os impostos. Lá viu um publicano chamado Levi, em sua escrivaninha. Quem sabe o que é um publicano? Já lhes expliquei. Eram os cobradores de impostos daquele tempo, respondeu prontamente a Joaninha. Isso mesmo. Jesus olhou bem para ele e ele para Jesus, como que encantado, e sorriu. E quando ele sorriu, Jesus lhe disse bondosamente: Segue-me. Levi fechou a escrivaninha e tomado de alegria seguiu Jesus, tornando-se assim seu discípulo. Tempos depois, Levi adotou o nome de Mateus e escreveu o evangelho que traz o seu nome. O que é o evangelho, Dona Lina? Perguntou o Pedro Luiz, um menino novo que a Joaninha tinha trazido para ouvir a história. Chama-se Evangelho o livro que conta a história da vida de Jesus e contém os seus ensinamentos. Há 4 evangelhos, escritos por 4 dos discípulos de Jesus, que são, o de Mateus, que é esse Levi do qual estamos falando, o de Marcos, o de Lucas e o de João. Por que Levi trocou o nome, Lina? Perguntou Dona Leonor. Esse é um caso que ainda não está esclarecido pelos historiadores. Parece que foi o próprio Jesus quem lhe mudou o nome. Levi, muito contente, convidou Jesus e seus discípulos para irem à sua casa, onde lhes ofereceu um grande banquete. Levi convidou também seus colegas publicanos e outras pessoas, entre as quais alguns escribas e fariseus. Como vocês sabem, os escribas e os fariseus não gostavam de se misturar com os outros. Já sei que vão falar contra Jesus, exclamou Joaninha. Desse jeito vou acabar não gostando deles. De fato, continuou Dona Lina, começaram a murmurar de modo que Jesus os ouvisse, dizendo a seus discípulos: Por que é que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Porém Jesus, que de tudo sabia tirar valiosos ensinamentos, respondeu-lhes: Os que se acham sãos não necessitam de médico, mas os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos mas os pecadores, para que também eles alcancem a misericórdia de Deus. Foi muito bem respondido, falou Dona Ninhas.
Se Jesus só procurasse a companhia dos santos, ele não poderia vir ao nosso mundo onde quase há tão somente pecadores. E como é que nós, pobrezinhos, nos arranjaríamos sem ele? É verdade, dona Aninhas, confirmou dona Leonor. Depois que Jesus veio aqui, até parece que ninguém mais ficou abandonado. E não ficou mesmo, concluiu dona Lina despedindo-nos. 19. Acerca do jejum. Hoje lhes vou falar de um assunto que não sei se vocês compreenderão, disse dona Lina reencetando a história. Do que é, dona Lina? Perguntamos em coro. É de uma pergunta que fizeram a Jesus a respeito do jejum. Eu sei o que é jejum, disse a Joaninha. O que é? Perguntou João André. É não comer nada, respondeu a Joaninha. Isso mesmo, prosseguiu dona Lina. Mas não comer nada por motivo religioso e de tristeza. Acreditavam que não comendo e entristecendo-se pagariam os pecados. De verdade, dona Lina? Perguntou Juquinha. Assim pensavam. Entretanto, vocês bem sabem que os pecados, isto é, os erros que cometemos, só os pagaremos fazendo bem. Alguns discípulos de João foram ter com Jesus e lhe fizeram esta pergunta. Qual é a razão por que nós e os fariseus jejuamos com frequência e os teus discípulos não jejuam? E Jesus lhes respondeu. Porventura devem estar tristes enquanto eu estou com eles? Quando eu lhes faltar, então ficarão tristes. A senhora jejua, dona Lina? Perguntou Cecília. Eu não, menina, exclamou dona Lina. Por que hei de jejuar se sei que Jesus está sempre conosco, procurando por todos os meios que sejamos felizes? E Jesus continuou. Ninguém remenda um vestido velho com um pedaço de pano novo. Porque o pano novo, sendo mais forte, acaba rasgando mais o vestido. Nem se põe vinho em odres velhos, porque os odres rebentam e o vinho se perde. Mas vinho novo se põe em odres novos e assim ambas as coisas se conservam. Não compreendemos, dona Lina, dissemos. Dona Lina, o que é odre? Perguntou João André. Vou explicar-lhes tudo. Odres eram vasilhas feitas de peles de animais, principalmente de ovelhas. Tiravam a pele da ovelha, curtiam-na e costuravam-na de maneira que o odre tinha quase o formato do animal. E pela abertura no lugar da boca, enchiam-na de vinho ou de água. Acontece que quando o odre envelhecia, já por demais curtido, não aguentava a fermentação do vinho novo e arrebentava. Com estas comparações Jesus nos ensina que as pessoas velhas, que foram criadas nas ideias antigas, dificilmente acatam as ideias novas, e como o que ele estava ensinando eram ideias novas, os antigos, isto é, os fariseus e seus seguidores não as suportavam. Então, nós aqui todos somos odres novos, exclamou rindo dona Leonor. Sim, sim, são todos odres novos e assim espero que guardem bem o vinho novo que Jesus nos trouxe, concluiu dona Lina. E como estava na hora, fomos para casa. 20. Jesus é Senhor do sábado. Vocês sabem, perguntou-nos dona Lina quando nos viu reunidos ao seu redor, ávidos por suas palavras. Vocês sabem quem instituiu o descanso semanal? Nenhum de nós sabia, nem mesmo o senhor Antônio que estava ali no seu cantinho e já tinha lido muitos livros. O descanso semanal foi instituído por Moisés, um grande chefe do povo hebreu. Quem era o povo hebreu, dona Lina? Perguntou Antoninha. Era o mesmo povo judeu, em cujo meio Jesus nasceu. Judeu, hebreu e israelitas são nomes aplicados ao mesmo povo. Podemos até dizer que são palavras sinônimas. Quando vocês forem maiores, não deixem de ler a história deste povo. Ele exerceu enorme influência nos destinos da humanidade. A Bíblia é o livro que conta a história do povo judeu. Lá em casa temos uma Bíblia, falou a Joaninha. Papai não me deixa lê-la porque ainda sou pequena. Mas de vez em quando, ele me mostra as figuras, tão bonitas. Pois bem, Moisés, que era inteligentíssimo, compreendeu que o homem necessita de um dia de descanso por semana, por dois motivos. Primeiro, para recuperar as forças do corpo, gastas no trabalho da semana. Segundo,
para ter um dia livre em que se dedique à religião, ao culto a Deus. E deu esta lei a seu povo. Trabalharás 6 dias da semana e no 7º dia descansarás. O 7º dia da semana é o sábado, e por isso passaram a guardar o sábado. Nesse dia eles não faziam nada por acharem que era pecado fazer alguma coisa. Quem o fizesse no sábado, era desprezado e perseguido por ter desrespeitado a lei. Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus passeava com seus discípulos pelos trigais. Eles apanhavam espigas de trigo e, esmagando-as com os dedos, comiam-nas. Alguns fariseus viram aquilo e disseram: por que vocês fazem o que não é permitido fazer nos sábados? E Jesus lhes respondeu: porventura vocês não sabem que os sacerdotes no templo quebram o sábado? Vocês não sabem também que o rei Davi e os que o acompanhavam um dia entraram no templo e comeram os pães, o que era proibido pela lei? Ora, se os grandes o podem fazer, por que não o podem os pequenos? Fiquem sabendo que eu quero misericórdia e não sacrifícios. Muito bem respondido, bradou o Senhor Antônio. Bonita lição Jesus lhes deu. Lina, por que hoje descansamos no domingo e não no sábado? Perguntou Dona Ninhas. A causa ainda não está bem averiguada, respondeu Dona Lina. Parece que isso vem desde o princípio do cristianismo, quando os primeiros cristãos começaram a se reunir aos domingos para estudarem o Evangelho e assim se diferenciarem dos judeus que se reuniam aos sábados para comentar a lei de Moisés. O descanso aos domingos, primeiro dia da semana, foi adotado por todos os povos que abraçaram ao cristianismo. E agora até amanhã, terminou Dona Lina, levantando-se da poltrona. 21. Cura de um homem que tinha uma das mãos ressecada. Querem saber o que Jesus fez no outro sábado, deixando furiosos os escribas e os fariseus? Perguntou-nos Dona Lina na noite seguinte. Queremos, sim senhora, respondemos. Aconteceu que Jesus entrou na sinagoga deles e se pôs a ensiná-los. E viu que entre os ouvintes se achava um pobre homem que tinha a mão direita seca. Os escribas e os fariseus ficaram atentos, observando se Jesus curaria o homem no sábado e desse modo poderiam acusá-lo de desrespeitador da lei. Jesus percebeu o que eles pensavam, chamou o homem dizendo-lhe: levanta-te e põe-te em pé no meio. E o homem levantando-se ficou de pé. Jesus se dirigiu aos escribas e aos fariseus e lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou o mal? Salvar uma vida ou tirá-la? Ninguém respondeu. Então Jesus, correndo os olhos sobre todos eles, disse para o homem: estende tua mão. Quando o homem a estendeu, a mão ficou boa. Mas os escribas e os fariseus não se conformaram, encheram-se de furor e falavam entre si para ver o que fariam de Jesus. Por que foi que eles não se conformaram, Dona Lina? Perguntou João André. Porque acharam que Jesus tinha feito alguma coisa no sábado, o que era proibido pela lei deles. Mas que gente de coração endurecido! Exclamou o Senhor Antônio. O bem se faz a qualquer hora, em qualquer dia, em qualquer lugar. Não há lei que proíba fazer o bem. Pois era isso mesmo, titio, o que Jesus queria ensinar-lhes ao fazer curas nos sábados. E agora vou contar-lhes como Jesus escolheu seus 12 discípulos. 22. Eleição dos 12. Certa vez Jesus foi a um monte solitário e ali passou toda a noite em oração a Deus. E quando foi dia, reuniu os seus discípulos e dentre eles escolheu 12, os quais chamou apóstolos. Por que foi que Jesus os chamou apóstolos, Dona Lina? Perguntou a Joaninha. A palavra apóstolo quer dizer mensageiro e é usado especialmente para designar os 12 discípulos a quem Jesus encarregou de pregar o Evangelho. Portanto, eles eram os mensageiros de Jesus, chamavam-se Simão, a quem deu o sobrenome de Pedro, André, irmão de Pedro, Tiago, João, Felipe, e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu e Simão, apelidado Zelador, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi quem traiu Jesus, entregando-o aos escribas e aos fariseus. O quê? Como foi isso? Perguntou admirada a Joaninha. Vamos com calma que o saberão em seu devido tempo.
Repitam comigo os nomes dos 12 apóstolos. Em voz alta repetimos com ela os nomes dos 12 primeiros trabalhadores do Evangelho. Depois fomos para casa. 23. O Sermão da Montanha. Ao chegarmos à casa de Dona Lina na noite seguinte, ela não estava. Fora visitar Dona Rosina, mas não devia demorar. Explicou-nos o Sr. Antônio, que já ocupava o seu lugar. De fato, chegou dali a minutos e, vendo-nos reunidos, sentou-se também. Pensei que hoje não teríamos história, disse Dona Lina. Precisei ir à casa de Dona Rosina e ela quase que me segura por lá. Tive vontade de ir buscá-la. Fiquei com medo que a senhora não viesse, falou a Joaninha. Mas aqui estou, ouçam. Um dia Jesus parou numa planície acompanhado da comitiva de seus discípulos e de grande multidão de povo que tinha vindo da Judéia, de Jerusalém, das aldeias da beira do lago e das cidades marítimas de Tiro e da Sidônia. Essa multidão viera para ouvi-lo e para que lhe curasse as enfermidades. Jesus, vendo que todos queriam tocá-lo, subiu num monte e com um gesto mandou que se acomodassem. Foi aí que ele pronunciou o Sermão da Montanha, repositório de maravilhosos ensinamentos. Prestem bem atenção que vou repeti-lo para vocês. Jesus, correndo os olhos por aquele povo, ensinava dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vocês serão quando sofrerem injúrias e perseguição por amor de mim. Alegrem-se, porque grande recompensa vocês terão nos céus. Estas são as 8 bem-aventuranças que Jesus pronunciou no monte. Querem perguntar alguma coisa? Eu quero, Lina. O que Jesus quis dizer por pobres de espírito? Perguntou Dona Ninhas. Pobres de espírito são as pessoas que não são orgulhosas e que tratam bem de todos, respondeu Dona Lina. Espero que vocês sejam sempre pobres de espírito, isto é, bondosos e delicados para com todos. Agora ouçam a continuação do que Jesus disse. Mas digo a vocês que me ouvem, amem seus inimigos, façam o bem aos que lhes têm ódio e emprestem sem daí esperarem nada. Falem bem das pessoas que dizem mal de vocês e orem por quem os caluniar. Se alguém bater numa de suas faces, ofereça-lhe também a outra. E se lhes tirarem a capa, não se importem que lhes levem também a roupa. Deem a todos os que lhes pedirem, a quem tomar o que é de vocês, não lhe tornem a pedir. E tudo aquilo que vocês querem que os outros lhes façam, isso mesmo vocês devem fazer a eles. Porque aquilo que vocês fizerem aos outros, isso mesmo vocês receberão. Se vocês amarem somente a quem os ama, que merecimento vocês terão com isso? Porque os maus também amam os que amam a eles. E se vocês fizerem o bem só para quem lhes fizer o bem, do que lhes valerá isso? Porque os maus e pecadores também procedem assim. Se vocês emprestarem só àqueles dos quais vocês esperam receber, que mérito vocês terão com isso? Também os pecadores emprestam uns dos outros, para que se lhes faça outro tanto. Pelo que vejo, Lina, Jesus não admite que não gostemos de alguém. Para ele não pode haver inimizades, disse Dona Leonor. E não admite mesmo, confirmou Dona Lina. Quem quiser seguir os ensinamentos deve desenvolver em seu coração amor fraterno, a estima para com todos. Ouçam ainda o que ele ensinava. Assim fazendo vocês terão uma grande recompensa nos céus e serão filhos do Altíssimo, que faz o bem aos mesmos que são ingratos e maus. Sejam, pois, misericordiosos, como também seu Pai que está nos céus é misericordioso. Não julguem e não serão julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados. Deem e darão a vocês, vocês receberão uma boa medida, bem cheia e bem calcada. Porque qual for a medida de que vocês usarem para com os outros, essa mesma medida será usada para com vocês.
Não compreendi bem isso, Dona Lina, falou Roberto. É fácil. A medida são nossas ações. Se praticarmos somente boas ações, Deus nosso Pai que vê tudo nos dará em dobro a recompensa que merecermos pelas nossas boas ações. E se os outros nos fizerem o mal, Dona Lina? Perguntou a Cecília. Pior para eles, exclamou Dona Lina. Nosso dever é fazer o bem, até para os que nos fazem o mal. O resto é com nosso Pai Celeste, que sabe como tratar cada um de seus filhos. E isso de não julgar e não condenar, o que é, Lina? Perguntou Dona Ninhas. E não falar mal de ninguém, respondeu Dona Lina e continuou. Por que vês tu um cisco no olho de teu irmão e não percebes que também há ciscos nos teus olhos? Como podes dizer a teu irmão, deixa-me tirar o cisco de teus olhos, quando não vês que teus próprios olhos têm um cisco maior? Hipócrita, tira primeiro o cisco de teus olhos para depois tirares o cisco dos olhos de teus irmãos. Faça-nos o favor de nos explicar isso, Dona Lina, pediu a Joaninha. Com prazer. Os ciscos que temos nos olhos são os nossos defeitos. Temos o péssimo costume de querer corrigir os defeitos dos outros, sem que antes de tudo corrijamos os nossos. Jesus nos ensina que devemos corrigir nossos defeitos primeiro, só depois de estarmos corrigidos é que poderemos corrigir os outros. Compreenderam? Sim, senhora, respondemos. E Jesus tinha muita razão, exclamou o senhor Antônio. Isso de viver falando mal dos outros precisa acabar. Realmente precisa. Ouçamos o que Jesus disse mais. Porque quando a árvore dá maus frutos não é boa, e quando os frutos da árvore são bons, a árvore é boa, pois ninguém colhe figos em espinheiros. O homem bom, do bom tesouro de seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro tira o mal. Porque conforme o coração, assim fala a boca. Não estou entendendo nada, Dona Lina, falou João André. Explico, as árvores somos nós e os frutos nossos atos. Se nossos atos forem bons, boas árvores seremos. Porém, se nossos atos forem maus, seremos árvores sem valor algum. Então agora somos arvorezinhas, não é, Dona Lina? Ajuntou rindo a Joaninha. Sim, mas já estamos dando alguns frutos e que esses frutos sejam sempre bons, replicou Dona Lina. E tenham também um coraçãozinho bom, para que a boca de vocês fale somente bem de tudo e de todos. E Jesus ensinava. E por que é que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu digo? Ah! Desses eu conheço muitos, exclamou Dona Leonor. Vivem dizendo Jesus, Jesus, meu Deus, mas nada de viverem direito. Notem a comparação que Jesus faz entre as pessoas que ouvem e praticam seus ensinamentos e as que ouvem e não os praticam. Todos os que vêm a mim e ouvem minhas palavras e expõem por obra, eu lhes mostrarei com quem se parece. É parecido com um homem que edificou uma casa, cavando profundamente para assentar os alicerces sobre rocha. E quando veio a tempestade e os ventos assopraram furiosos e a água inundou tudo, a casa se manteve firme, porque estava assentada sobre rocha. Mas as pessoas que ouvem e não praticam os meus ensinamentos, são iguais a um homem que construiu sua casa sobre areia. E quando veio a tempestade e os ventos assopraram com força, a enxurrada levou a areia e a casa caiu e foi grande o prejuízo daquele homem. E pondo um ponto final na história, Dona Lina recomendou. Por isso vocês tratem de viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, para que o sofrimento não os apanhe mais tarde. 24. O centurião de Cafarnaum. Esperem um pouco que estou acabando de ajudar a titia a arrumar a cozinha, disse-nos Dona Lina, quando lá chegamos. Logo depois apareceu enxugando as mãos no avental e começou. Depois que Jesus pronunciou o sermão da montanha, entrou na aldeia de Cafarnaum. E ali se achava gravemente enfermo, já quase às portas da morte, o criado de um centurião que o estimava muito. O que é centurião, Dona Lina? Perguntou Juquinha. Centurião era o comandante dos soldados romanos da aldeia. E quando ouviu falar de Jesus, mandou pedir-lhe que viesse curar o seu servo. Os judeus reforçaram o pedido, dizendo a Jesus:
É pessoa que merece que lhe faças este favor, porque é amigo de nossa gente, e ele mesmo fundou uma sinagoga para nós. E apôs Jesus com eles. E quando já estava perto, o centurião enviou-lhe este recado: Senhor, não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei uma só palavra e o meu criado será salvo. Como esse homem tinha fé em Jesus! Exclamou Dona Aninhas. De fato, o próprio Jesus se admirou, porque se voltou para o povo que o seguia e disse: Em verdade lhes afirmo que nem em Israel tenho achado tamanha fé. E os que foram à casa do centurião viram que o criado estava curado. 25. O filho da viúva de Naim. No dia seguinte caminhava Jesus para uma cidade chamada Naim e iam com ele seus discípulos e muito povo. Ao chegarem à cidade, encontraram o enterro do filho único de uma pobre viúva. Jesus compadeceu-se daquela mãe que chorava o filho, chegou-se a ela e disse-lhe: Não chores. Ordenou que parassem e abeirando-se do esquife, tocou e disse: Moço, eu te mando, levanta-te. E o rapaz sentou-se e pôs-se a falar, e Jesus o entregou à mãe contentíssima. O povo vendo aquilo dava graças a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. E a fama de Jesus corria por toda parte. Lina, tenho uma pergunta que me está roendo a língua, falou o senhor Antônio. Pois faça-a, titio. É com trema melhor fazê-la do que deixar a coitadinha de sua língua sofrer, disse Dona Lina rindo, no que acompanhamos. Onde é que Jesus morava? Vemo-lo andar de cá para lá, de uma aldeia para outra, sempre ensinando e sempre espalhando o bem. Mas ele deve ter tido uma casa. É claro que a teve. Até os 30 anos morou com sua família na aldeia de Nazaré, para onde seu pai se retirou, como lhes contei no início de nossa história. Ali desempenhava seu ofício de carpinteiro, aprendido com o pai. A vida em Nazaré era tão sossegada e simples como a que levamos aqui no Itambé. Entre as madeiras da oficina, as plainas, as goivas, os serrotes, os martelos, os sarrafos, as maravilhas, os fregueses e as reclamações quando as encomendas estavam atrasadas, decorriam os seus dias. À tardinha, depois da oficina limpa e fechada, entregava-se à leitura dos profetas de Israel, ou conversava com seus amigos e conhecidos da vila, até a hora de recolher-se. Sua vida se transformou quando ele achou que já era tempo de ensinar os homens a sua doutrina. Isso foi quando ele completou 30 anos. Escolheu então a vila de Cafarnaum como ponto central de seus trabalhos e onde se encontravam estabelecidos os seus discípulos, que eram quase todos pescadores. Simão Pedro amou-o desde o instante que o viu e convidou-o a morar em sua casa, como um filho bem amado. Jesus aceitou e ficou morando com Pedro durante quase 3 anos. Jesus não foi pesado a ninguém, como gostava de trabalhar, ajudava Simão Pedro na pesca. O peixe era o principal alimento dos habitantes das cidades e aldeias situadas nas cercanias do mar da Galileia e por isso não lhes faltava trabalho. Quando o sol principiava a se pôr no horizonte, tingindo as nuvens do céu muito azul de uma cor rosada, e depois de executadas as tarefas diárias, reuniam-se os discípulos ao pé de Jesus e com eles vinha gente do povo e Jesus os ensinava. Deparando-se-lhe uma oportunidade e principalmente nos dias de descanso e quando não era tempo da pesca, Jesus aproveitava para ir com seus discípulos às aldeias e demais cidades da Galileia pregar sua doutrina. Não havia dificuldades de locomoção, porque andavam a pé. As distâncias não eram grandes. Como vocês estão vendo, a vida deles era simples e por isso sem grandes problemas. Se vocês quiserem viver tranquilos e felizes, procurem viver com simplicidade, compreenderam? Agora compreendi, Lina, disse o senhor Antônio. E como vejo que Jesus foi um homem como nós, mas eu admiro e amo. Sim, titio, a superioridade de Jesus sobre nós provém de seu espírito muito adiantado e de seu coração capaz de amar a humanidade inteira. E agora todos para casa que já são horas. 26. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Chegados que fomos, Dona Lina continuou a história do seguinte modo.
Não somente os pequeninos procuravam Jesus, por vezes os grandes também o buscavam. Entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos. Uma noite Nicodemos veio visitar Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: Na verdade te digo que só verá o reino de Deus aquele que nascer de novo. Nicodemos, que não esperava por esta resposta, espantou-se e disse: Mas como pode um homem nascer de novo sendo velho? Como pode ser isso? Ao que Jesus replicou: Tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas. Não te maravilhes de eu te dizer, é preciso nascer de novo para se chegar ao reino de Deus. Olhe, Lina, se você não souber explicar-nos isso, vamos ficar como um mestre de Israel, sem entender nada, falou Dona Leonor. Explico, sim, titia. É fácil. A senhora sabe que somos espíritos imortais. O que morre é nosso corpo apenas. E assim nascemos e renasceremos tantas vezes quantas forem necessárias para a educação de nossa alma. Quando essa educação se completar, veremos o reino de Deus. E como educaremos nossa alma, Dona Lina? Perguntei. Muito facilmente. Prestem atenção. Nunca façam o mal, gostem de todos, façam o bem, ajudem sempre, cumpram rigorosamente seus deveres, trabalhem com alegria, estudem bastante, e quando alguém lhes fizer algum mal, perdoem de todo o coração. Entenderam? E como antes de me deitar tenho de costurar um pouco, paremos aqui. 27. João envia 2 discípulos seus a Jesus. A fama de Jesus chegou aos ouvidos de João Batista, o qual enviou 2 discípulos seus para lhe perguntar: És tu que hás de vir, ou é outro que esperamos? Os discípulos assim fizeram, e na mesma hora, na presença deles, curou muitos doentes. Lina, eu não compreendi a pergunta de João Batista, disse Dona Ninhas. Explicarei com prazer, mesmo porque creio que não foi só a senhora. Desde muitos séculos e pela boca de muitos profetas, tinha sido anunciada a vinda de Jesus. Ele viria tirar o seu povo do cativeiro, isto é, viria ensinar a humanidade a se livrar da escravidão do mal. E como um dos sinais pelos quais ele seria reconhecido era justamente seus atos, diante dos discípulos de João, Jesus cura muitos de enfermidades e de feridas, expulsa irmãos inferiores que atormentavam suas vítimas e dá vista a cegos. Ora, João Batista era o profeta que viera especialmente para anunciar a chegada de Jesus. Os discípulos voltaram a João e lhe contaram o que tinham visto, que Jesus curava os doentes e pregava o Evangelho. João disse então a seus discípulos: É preciso que ele cresça e que eu diminua. Desse modo reconhecia e proclamava que Jesus era mesmo quem havia de vir. 28. A morte de João Batista. Vocês se lembram de que eu já lhes disse que Herodes mandou prender João Batista. Agora vou contar-lhes tudo direitinho. Um dia João Batista, sabendo que o rei Herodes tinha praticado um ato contrário à lei, repreendeu-o. E fez muito bem, exclamou Joaninha. Se ele era rei, tinha que dar o bom exemplo. Mas acontece que Herodes não pensava assim e mandou prender João Batista. Herodias, mulher de Herodes, não gostava de João Batista. E por quê, Lina? Perguntou Dona Leonor. Porque Herodias ajudava Herodes em suas maldades, e João Batista muitas vezes chamara-lhe atenção por isso. Assim ela vivia instigando Herodes a que mandasse matar João. Porém Herodes não queria, porque considerava João um homem justo e santo, e de boa vontade ouvia-lhe os conselhos. Mas um dia Herodes, para celebrar seu aniversário, deu uma esplêndida festa para ela, convidou os grandes de sua corte, as autoridades romanas e os principais da Galiléia. Durante a festa, a filha de Herodias dançou diante de Herodes, o qual, entusiasmado, prometeu dar-lhe o que ela quisesse como recompensa. Herodias não perdeu a oportunidade e mandou que ela pedisse a cabeça de João Batista. Ela então se apresentou a Herodes e disse-lhe: Quero que me dês já, neste prato, a cabeça de João Batista.
Herodes ficou muito triste, mas como tinha prometido perante todos dar-lhe o que ela quisesse, mandou degolar João no cárcere, e um soldado trouxe a cabeça dele numa bandeja de prata. Foi assim que João Batista morreu. Seu nobre espírito alçou-se ao mundo espiritual e seus discípulos sepultaram-lhe o corpo. Em seguida foram contar a Jesus o que tinha acontecido. E Jesus retirou-se com seus discípulos para um lugar deserto a fim de orar pelo seu grande profeta. Dona Lina calou-se. Estávamos comovidos e mudos, não sabíamos o que dizer. Ela então concluiu: João foi sacrificado porque não quis transigir com o mal. Vocês hoje são meninos e meninas, mais tarde serão homens e mulheres, serão grandes, como vocês dizem. Pois bem, quando vocês forem grandes nunca aprovem o mal, mesmo que isto lhes custe sacrifícios e lágrimas, e serão benditos de Deus. Prometem. Prometemos, sim senhora. 29. A mulher que perfumou Jesus. Fizemos tanta propaganda das histórias de Dona Lina entre nossos familiares, que raros serão que não contasse com novos ouvintes. Nessa noite meus pais compareceram e lá já se encontravam os pais de Joaninha. Depois dos cumprimentos habituais e de puxarem cadeiras arranjando lugares, o pai de Joaninha disse: Essa menina falou tanto sobre a história de Jesus que você conta, Lina, que tive vontade de ouvi-la, apesar de sabê-la. Recordar é sempre bom, Senhor Orlando, observou Dona Lina com um sorriso gentil. Ouçam. Um dia, um fariseu convidou Jesus para comer com ele. E havendo entrado em casa do fariseu, sentou-se à mesa. Ora, havia na cidade uma mulher pecadora, que quando soube que Jesus estava em casa do fariseu, para lá se dirigiu levando um frasco de perfume. E arrependida de seu mau comportamento, pôs-se aos pés de Jesus, lavando-os com lágrimas, enxugando-os com os cabelos e beijando-os, por fim perfumou Jesus. O fariseu ficou escandalizado com aquilo e pensou de si para consigo: se este homem fosse um profeta, bem saberia quem é e qual a mulher que o toca, porque é uma pecadora. Jesus compreendeu logo o escrúpulo do fariseu e lhe disse: Simão, tenho que te dizer uma coisa. Mestre, dize, respondeu o fariseu. Um credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 dinheiros e outro 50. Porém não tendo os tais com que pagar, perdoou-lhes a ambos a dívida. Qual dos 2 deverá amá-lo mais? Certamente aquele cuja dívida era maior. Julgaste bem. Vês esta mulher? Entrei em tua casa, não me deste água para os pés, mas esta com lágrimas regou meus pés e enxugou-os com os cabelos. Não me beijaste, mas esta, desde que entrou, não cessou de me beijar os pés. Não me perfumaste, mas ela me perfumou. Ela está amando-me muito, porque grandes são os seus erros. E voltando-se para a pobre mulher que ali, a seus pés tudo ouvia, e em cujo coração começava a acender-se a luz da esperança, disse-lhe: Perdoados são os teus pecados. A tua fé te salvou. Vai-te em paz. E os que ali comiam, diziam entre si: Mas quem é esse que até perdoa os pecados? É Jesus, gritou a Joaninha entusiasmada. O fariseu devia pouco e por isso amou pouco a Jesus. A mulher devia muito e por isso amou muito a Jesus. Não é verdade, Dona Lina? Isso mesmo, Joaninha, respondeu Dona Lina. Como está sabida essa minha filhinha? Exclamou admirado o pai. Muito bem. 30. As mulheres que serviam a Jesus com seus bens. Quando Jesus caminhava pelas cidades e aldeias das margens do lago acompanhado de seus 12 discípulos, pregando o evangelho, acontecia que muitas vezes era seguido por outras pessoas também, entre as quais havia algumas mulheres. Elas lhe eram muito agradecidas por tê-las livrado de enfermidades e ajudavam Jesus e os discípulos no que podiam. O evangelho guardou o nome das seguintes: Maria Madalena, que Jesus livrou de 7 irmãos inferiores, Joana de Cusa, cujo marido era empregado de Herodes, Susana e outras cujos nomes se perderam. E com isto Dona Lina encerrou a história daquela noite. Conversou-se ainda por algum tempo e depois retiramo-nos contentes. 31. Cura de um surdo-mudo de Decápolis.
Um dia Jesus passava pelo território de Decápolis, quando lhe trouxeram um surdo-mudo e lhe pediram que pusesse as mãos sobre ele. Para quê, dona Lina? Perguntou João André. Para curá-lo, certamente. E foi o que Jesus fez. Apartou do povo, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e também um pouco de sua saliva na língua do mudo. E olhando para o céu, fez uma oração e disse: Abre-te. E no mesmo instante o surdo-mudo começou a ouvir e a falar. Jesus proibiu o povo de dizer o que tinha acontecido. Mas o povo espalhava por toda a parte os feitos de Jesus e dizia: Ele tudo tem feito bem, fez não só que ouvissem os surdos, mas que falassem os mudos. 32. A parábola do semeador. E agora vou contar-lhes uma bonita parábola de Jesus, chama-se a parábola do semeador. Parábola. O que é parábola, dona Lina? Perguntamos curiosos. Parábolas são pequeninas histórias que encerram sempre um ensinamento. Jesus recorria muito a parábolas para ensinar ao povo. Um dia um semeador saiu a semear trigo em seu campo. Uma parte das sementes caiu na beira da estrada, foi pisada pelos que passavam e os passarinhos comeram-nas. Um punhado caiu entre pedregulhos, nasceu mas logo secou. Outra parte caiu entre espinhos. Os espinheiros cresceram e afogaram as plantinhas. E por fim muitas caíram em boa terra, germinaram, cresceram e deram muito trigo, cada grão produziu 100. Tal e qual a horta que o Antônio fez, onde tinha pedras, não deu nada, disse Dona Leonor. Todos olhamos para o senhor Antônio, que procurou justificar-se explicando que não percebera as pedras sob a leve camada de terra. Dona Lina riu e continuou. Vou dar-lhes o sentido da parábola do semeador. O campo que o homem semeou é o mundo. As sementes são os ensinamentos divinos que Jesus nos trouxe. Quem ouve os ensinamentos e não os pratica, é como a semente que caiu na beira da estrada, pisada pelos caminhantes e comida pelos passarinhos. Outros recebem com prazer os ensinamentos mas pouco tempo depois os esquecem. São os que receberam a semente entre pedregulhos. Aqueles que recebem a semente entre espinheiros são os que acham difícil praticar as lições divinas e preferem viver entregues aos negócios do mundo. Finalmente os que recebem a semente em boa terra, são todos aqueles que procuram viver de acordo com as lições de Jesus. E como é que se vive de acordo com as lições de Jesus, dona Lina? Perguntou a Cecília. Fazendo sempre o bem e perdoando as ofensas que os outros nos fizerem. Respondeu prontamente o Roberto. Isso mesmo, confirmou Dona Lina. Jesus compara o mundo a uma grande roça onde devemos plantar as sementinhas do bem, as quais, germinando, farão a humanidade feliz. Mas o mundo é tão grande, Lina, suspirou Dona Ninhas. De fato, Jesus também notou a extensão do trabalho, por isso disse a seus discípulos: O seara verdadeiramente é grande e os trabalhadores são poucos. Peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Quero ver em que terreno vão cair as sementes que hoje estou plantando no coração de vocês. Esperemos que nossos corações sejam terra boa, onde frutifiquem as lições do bem, disse Dona Leonor. Jesus também afirmou que os que praticam suas lições são como uma lanterna que um homem acendeu para alumiar toda a casa. E agora até amanhã que já passa das 8 horas, concluiu Dona Lina, levantando-se. 33. A família de Jesus. Quando nos reunimos na noite seguinte, o senhor Antônio começou por perguntar: Lina, a família de Jesus tomou parte em seus trabalhos? Não, titio. Quase nada sabemos a respeito da família de Jesus. Entretanto, uma ocasião em que ele ensinava numa casa cheia de gente, sua mãe e seus irmãos foram vê-lo. Como não conseguissem entrar, alguém avisou Jesus de que sua mãe e seus irmãos estavam lá fora e queriam falar-lhe. Ao que Jesus respondeu: Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem os ensinamentos que Deus, nosso Pai, mandou que eu trouxesse, e que os pratiquem para que todos sejam felizes. Vocês também precisam esforçar-se para pertencer à família de Jesus, e para merecerem tamanha honra não se afastem jamais do caminho do bem e do perdão. 34.
Jesus apazigua a tempestade. Um dia o céu turvou-se e ameaçou tempestade. Jesus e seus discípulos tomaram uma barca para ir do outro lado do lago. Ele se acomodou num cantinho e, cansado, adormeceu. Ao alcançarem o meio do lago, a tempestade desabou. Trovões ribombaram, relâmpagos riscavam os ares, acompanhado de chuva e granizo. O vento assoprava rijo, levantavam-se altas ondas e o barco enchia-se de água. O perigo era iminente. Os discípulos atemorizados acordaram Jesus. Mestre, acorda que pereceremos todos. Jesus acordou, ficou de pé, e fazendo um gesto ao vento e às águas mandou que a tempestade cessasse. E a tempestade cessou. O lago se tornou tranquilo e o sol brilhou no firmamento. E os discípulos, Dona Lina, o que disseram? Perguntou Juquinha. Admirados de tal poder, diziam uns para os outros. Quem este a quem até os ventos e o mar obedecem? Jesus voltou-se para eles e censurou-os dizendo: Onde está a fé de vocês? 35. O endemoninhado Gerazeno. Dali navegaram para a terra dos Gerazenos, que fica defronte da Galiléia. Ao saltarem em terra, veio ter com eles um pobre homem atormentado por muitos irmãos inferiores. O homem semelhava-se a um louco furioso. Todos fugiam dele porque atacava e arrebentava tudo o que encontrava pela frente. Quando viu Jesus, começou a gritar que não o aborrecesse e o deixasse em paz. E Jesus não teve medo, Dona Lina? Perguntou João André. Não, simplesmente expulsou os irmãozinhos inferiores, os quais abandonaram o homem e foram mexer com uma porcada que havia por ali. Os porcos se enfureceram e se atiraram no lago onde se afogaram. Os porqueiros saíram correndo e foram contar o que tinha acontecido. Depois voltaram e pediram a Jesus que se retirasse dali, porque estavam amedrontados. O homem já em perfeito juízo pediu a Jesus que o deixasse ir com ele. Mas Jesus lhe disse: Volta para tua casa e conta as maravilhas que Deus te fez. Em seguida, Jesus e seus discípulos embarcaram e se retiraram para a Galiléia. 36. A filha de Jairo e a cura de uma mulher. Havia um homem chamado Jairo que era o principal da sinagoga. Jairo veio procurar Jesus e, ajoelhado a seus pés, pediu-lhe que fosse à sua casa porque sua filha única, menina de 12 anos, estava às portas da morte. Ah, Dona Lina! Dizem que o senhor Manuel da venda também está, falou a Joaninha. Chamaram um médico de Barretos, mas papai disse que o médico não tem esperanças. Tão bom o senhor Manuel! Exclamou Juquinha. De fato, o senhor Manuel tem um grande coração, confirmou o senhor Antônio. Pobre que bate naquela porta, nunca sai com as mãos vazias, sempre leva algum alimento. Até nem sei como aquela vendinha dá para ele tratar da família e dos pobrezinhos. Ora, titio. Então o senhor não sabe que quem dá de coração nunca empobrece? Disse Dona Lina. Se Jesus estivesse aqui, ele curaria o senhor Manuel? Perguntou João André. Curaria, meu bem, respondeu Dona Lina. Mas Jesus procura curar primeiro nossas almas, porque é a nossa parte que não morre. O corpo mais cedo ou mais tarde tem de morrer. Todos aqueles que Jesus curou, morreram também, inclusive o próprio Jesus. Mas não se entristeçam, tenham a certeza de que Jesus curará o senhor Manuel. Ao terminarmos a história de hoje, faremos uma prece pedindo a Jesus pelo senhor Manuel. De caminho para a casa de Jairo, uma mulher do povo, doente há muitos anos, tocou em Jesus e imediatamente ficou curada. Jesus percebeu o que se tinha passado, chamou e disse-lhe: Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Nisso chega um mensageiro da casa de Jairo e diz-lhe: Não é preciso que o mestre vá à tua casa, porque tua filha já morreu. Jesus ouviu e disse-lhe: Não temas, crê somente e ela será salva. Lá chegados, depararam com todos chorando e se lastimando pela morte da menina. Jesus lhes pediu que não chorassem, porque a menina não estava morta, mas dormindo. Em seguida chamou Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina e entrou com eles no quarto.
Pegou na mão da menina e disse com voz alta: Menina, levanta-te. A menina se levantou e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E agora vamos orar pelo Senhor Manuel. Voltem seus pensamentos para Jesus e acompanhem minhas palavras. Que bonita prece Dona Lina fez. Nossos olhos se encheram de lágrimas. Concluída a prece, fomos para casa. 37. A missão dos 12. Joaninha no dia seguinte trouxe notícias do Senhor Manuel. Estava um pouco melhor, dizia ela, e passou a noite calmo. Continuaremos a orar por ele, até que ele sare, disse Dona Lina. Passemos agora a nossa história. Certa vez Jesus chamou seus 12 apóstolos e ordenou-lhes que fossem pregar o reino de Deus aos moradores das aldeias vizinhas. E deu-lhes autoridade sobre todos os irmãos inferiores e poder de curar enfermidades. Recomendou-lhes que não levassem nada, coisa alguma consigo, nem um pão em que se apoiassem, nem embornal, nem pão, nem dinheiro e partissem apenas com a roupa do corpo. Coitados! Exclamou Dona Leonor. E por que isso, Lina? Porque os apóstolos iam pregar o reino de Deus. E o reino de Deus é paz, tranquilidade, amor, desprendimento dos bens terrenos, fé, paciência, perdão, tolerância, desejo do bem, auxílio aos semelhantes e muitas outras coisas mais. Ora, como os apóstolos poderiam ensinar tudo isso àquele povo, se apresentassem armados de cacetes e carregados com as coisas da terra? Poderiam falar muito bem, mas não convenceriam ninguém, não é verdade? E como eles se arranjariam, Lina? Perguntou Dona Ninhas. Jesus providenciou sobre isso dizendo-lhes que aceitassem a hospitalidade das pessoas generosas que os quisessem receber em suas casas. E se alguém não os quisesse receber, que sacudissem o pó de suas sandálias e passassem adiante. Os discípulos obedeceram, andaram de aldeia em aldeia pregando o evangelho e fazendo muitas curas. 38. Herodes e João Batista. Por esse tempo Herodes ouviu falar de Jesus e de tudo quanto ele fazia e ensinava. Ficou muito admirado e com medo, porque pensava que era João Batista que tinha ressurgido dos mortos. Então Herodes esperava uma ocasião favorável para ver Jesus. Se fosse ele, virava discípulo de Jesus, disse a Joaninha, que era a que mais falava, obrigando muitas vezes Dona Lina a ralhar com ela. Seria preciso saber se Jesus queria, não é, Dona Lina? Disse a Cecília. De certo, naquele tempo isso não seria possível porque Herodes não estava preparado para a responsabilidade de ser um discípulo de Jesus. Hoje acredito que ele o seja, porque durante esses 2000 anos seu espírito deve ter aprendido muito e corrigido seus defeitos. 39. A multiplicação dos pães. Uma vez passou Jesus para o outro lado do mar da Galiléia e aportou em Tiberíades. E uma grande multidão de gente o seguia, não só para ouvir os ensinamentos, como também porque ele curava os enfermos. O dia já ia alto, aproximava-se a tarde e ninguém tinha ainda almoçado. Jesus sentou-se na relva, à sombra de uma árvore e disse a Felipe: A multidão é grande, como é que compraremos pão para todos comerem? Nem 200 dinheiros darão para comprar pão que toque um bocadinho a cada um, respondeu-lhe Felipe. O melhor é que tu despeças o povo para que volte à aldeia e se alimente. Aqui está um moço, disse André, irmão de Simão Pedro, que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Tio, o suficiente, disse Jesus. Façam sentar-se o povo em grupos de 50 em 50 e vamos dar-lhe de comer. Tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, deu graças a Deus, e dividiu os pães e os peixes em bocados que ia dando aos discípulos e os discípulos os distribuíam pelo povo. Perto de 5.000 pessoas comeram e se fartaram. E quando acabaram de comer, Jesus mandou que fossem recolhidos os pedaços que sobraram e com eles encheram-se 12 cestos. E agora vamos rogar a Jesus pelo Senhor Manuel, depois todos para casa. 40. A confissão de Pedro. Um dia Jesus orava com seus discípulos. Depois das orações puseram-se a conversar. A certa altura,
Perguntou-lhes: O que fala de mim o povo? Quem dizem que eu sou? Os discípulos responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, e outros que voltou ao mundo um dos antigos profetas. E vocês, que pensam que eu sou? Tu és o Cristo de Deus, respondeu Simão Pedro. Jesus pediu-lhes que não dissessem isto a ninguém e terminou avisando-os: Padecerei muitas coisas e serei desprezado por todos. Serei entregue à morte, mas no terceiro dia ressuscitarei. Dona Lina, o que quer dizer Cristo de Deus? Perguntei. Cristo é uma palavra grega que quer dizer enviado. Jesus era o enviado, isto é, aquele que Deus mandou para ensinar os homens a amarem-se uns aos outros e a praticarem o bem. E por que diz ele que será entregue à morte? Perguntou a Joaninha. Porque os sacerdotes, os escribas e os fariseus não gostavam dele, como vocês verão mais tarde. E porque os sacerdotes, os escribas e os fariseus não gostavam de Jesus? Perguntou João a André. Porque Jesus ensinava a verdade, isto é, as leis divinas que eles não queriam respeitar. 41. Cada um deve levar a sua cruz. E que notícias vocês me dão do Senhor Manuel? Perguntou Dona Lina. Continua melhorando, respondeu o Senhor Antônio. Fui visitá-lo hoje. Nossas orações estão dando resultado. Vocês precisam ver a paciência que ele tem. É assim mesmo que Jesus quer que sejamos. Por isso ele nos recomendou que tomássemos nossa cruz de cada dia e o seguíssemos. Que cruz, Lina? Perguntou Dona Ninhas. A cruz de nossos deveres, de nossos trabalhos, de nossas dificuldades e de nossos sofrimentos de cada dia. E com paciência e cheios de fé devemos ir até o fim. Assim teremos nossa alma salva, isto é, luminosa e pura no reino de Deus. 42. Jesus anda sobre o mar. Uma ocasião, era quase noite, Jesus mandou seus discípulos que tomassem a barca para voltarem a Cafarnaum. Ele iria mais tarde, pois queria ficar sozinho para orar. Seus discípulos obedeceram e partiram. Remavam com dificuldade porque o mar estava agitado. Já se tinham distanciado muitos quilômetros da praia, quando Jesus foi ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos ficaram amedrontados, tomando-o por um fantasma. Não tenham medo, gritou-lhes Jesus. Sou eu. Tenham confiança. Pedro criou coragem e falou: Se és tu, Senhor, manda que eu vá até onde estás, por cima das águas. Vem, ordenou-lhe Jesus. Pedro desceu da barca e foi. Lá adiante, depois de andar muitos metros, fraquejou na fé e começou a afundar. Coitado! Exclamou a Cecília. E afogou-se. Jesus não deixaria! Gritou nervosamente o João André. De fato, Jesus não deixou, continuou Dona Lina. Pedro pediu-lhe que o salvasse. Jesus correu para ele, estendeu-lhe a mão e repreendeu-o, dizendo: Homem de pouca fé, por que duvidaste? É verdade. O erro de Pedro foi duvidar. Nunca devemos duvidar de Jesus, disse Dona Leonor. Entraram na barca e todos os discípulos o adoraram, dizendo: Verdadeiramente tu és filho de Deus. E nós não somos também, Dona Lina? Perguntou Antoninha. Sim, todos somos filhos de Deus. Mas Jesus é um filho mais velho, por isso sabe mais do que nós e pacientemente nos está ensinando. A barca bicou a praia e cada um foi para sua casa. E o que vocês vão fazer, depois de orarmos pelo Senhor Manuel? 43. A Transfiguração. Chegamos no dia seguinte à casa de Dona Lina debaixo de chuva. O céu amanhecera cinzento anunciando chuva, que caiu ao entardecer. Dona Leonor colocou um balde ao lado da porta, onde deixamos os guarda-chuvas a escorrer, limpamos bem a lama dos sapatos e entramos. Vocês não deveriam ter vindo com um tempo desses. Ralhou Dona Leonor. Vejam como a Cecília está com as costas molhadas. Venha vestir uma blusa minha qualquer, senão você se resfria. Quando Cecília apareceu na sala, todos rimos. Ela estava metida numa enorme blusa, com as mãozinhas sumidas dentro das mangas que pendiam.
Vou contar-lhes hoje uma coisa muito bonita que aconteceu com Jesus, começou Dona Lina. 8 dias depois dos fatos que lhes narrei, Jesus convidou Pedro, Tiago e João que o acompanhassem para orar.